Bom, você deve ficar se perguntando, poxa, tanta gente trabalha como freelance, como é que eu consigo entrar nesse mercado sem morrer de fome, né? Sem eu passar por grandes problemas. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar um pouco para você sobre como você melhorar a sua network. Vamos lá. Bom, pessoal, voltando aqui para nossa série de vídeos, né, Vida de Freelancer, esse vai ser um tema um pouco delicado, tá? Vocês estão reparando que eu ainda, em relação aos 3 últimos vídeos, né, que eu fiz lá na Unhide, no evento Unhide Conference, por sinal um bom local para fazer networking, eu acabei ficando doente. Por incrível que pareça, acabei ficando doente e ainda estou meio com problema ainda da voz, né? Minha garganta inflamou, foi bem complicado, né? Mas o legal disso, legal entre aspas, né? Que eu também vou falar sobre isso, assim, freelancer também fica doente e como fazer para trabalhar, né? Mesmo doente. Isso aí vai ser tema de um outro vídeo. Nesse aqui eu vou me focar um pouco mais em networking. Foi bem legal assim, um evento, falando um pouco mais, né, de criação de networking em eventos e tal. Foi bem bacana porque eu pude conhecer pessoas que eu não tinha contato fisicamente, né? Eu tinha contato através da internet. E eu pude, nesse evento, conversar com o pessoal, trocar uma ideia, foi bem legal, assim, tomar uma cerveja junto e tudo mais. Foi um evento bem bacana. Óbvio que nesse tipo de evento você conhece mais os artistas, aqueles caras que trabalham junto contigo ou, né, trabalham em parceria e tudo mais. É importante? Eventos desse tipo, eles são importantes justamente para fortalecer, para você conhecer as pessoas que estão trabalhando no mesmo projeto que você, apesar de não ser, não foi aquela pessoa que te trouxe no projeto, ou até mesmo foi, mas é importante para esse conhecimento pessoal, esse face a face com a outra pessoa, para a pessoa sentir que realmente você é real e tudo mais. Então isso é bem interessante, assim, eventos desse tipo, mas a verdadeira criação do networking, ela não passa somente por eventos ou para você conhecer as pessoas. Aconteceu uma coisa bem interessante. Eu cheguei do evento no domingo passando mal e, por sinal, segunda continuei. Eu recebo uma ligação de um cliente, né, de um parceiro já há bastante tempo. Poxa, Edgar, eu estou numa empresa aqui agora prestando consultoria e eu queria que você tomasse conta da parte das produções que eles têm aqui, que é a parte de produção visual, né? Audiovisual. Eles têm algumas demandas com relação a vídeos e tal, e eu queria que você tomasse conta. Falei, poxa, beleza, eu estou meio passando mal, não posso estar indo aí. Posso estar indo aí na empresa de vocês por agora, né? Tipo, era a segunda. E eu falei, eu consigo ir na sexta, que eu já tô menos pior, eu consigo ir aí trocar uma ideia com vocês. E aí, o que acontece? Você me pergunta, poxa, legal, né? O cara entrou em contato contigo depois de quanto tempo? Então, para você fazer um networking bacana, cara, depende muito do seu propósito com relação com que você trabalha. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho como generalista, então eu faço um pouco de tudo. Óbvio que atualmente eu estou saindo um pouco do generalista, eu estou indo mais para ficar com algumas etapas da produção. Então, por exemplo, modelagem eu já repasso grande parte, se não 90% assim, de tudo que eu preciso modelar, eu passo para outra pessoa fazer. Rig, eu já estou começando a demandar também, passar para outro profissional fazer. Eu fico mais com animação, com a parte de render final, composição, essas coisas. Edição, depende da edição, eu também
já passo para frente, né? Se a edição for tranquila, for simples, eu acabo eu mesmo fazendo. Então, o que acontece? Acaba ficando mais fácil para mim pegar, porque eu, como generalista, eu consigo absorver todo o que o cliente quer. Eu absorvo essa carga e saio fazendo os meus contatos, chamando a galera para trabalhar comigo. E aí, o que acontece? Eu acabo fixando um pouco mais esses clientes comigo, né? Então, o cliente esporadicamente que vem através de indicações, e aí eu acabo conseguindo segurar esse cliente por conta disso. Mas eu não tenho uma regra de networking, tá? A minha regra, ela é muito mais baseada em pontualidade e confiança do que eu preciso fazer networking. O networking, ele vem naturalmente. Networking, ele vem através de cursos, treinamentos que eu costumo fazer, e aí eu fecho a relação com algumas pessoas. Quando eu falo fecho a relação, é que cria aquela empatia um pouco maior, e você começa a trocar muita informação, começa a conversar com essas pessoas, né? E aí as pessoas começam a ter uma visão de você com relação ao seu trabalho, a que você é confiável, e aí eles começam a te passar trabalhos. Ou surgem demandas e eles te indicam coisas do tipo, né? Como eu já dei aula, como eu ainda dou aula, como eu ainda faço bastante treinamento e tudo mais, eu acabo criando essa rede de contatos. Por exemplo, esse cliente que eu falei que me ligou na segunda-feira, eu prestava já serviço para uma indústria metalmecânica aqui onde eu moro, então não tem animação de personagem, era animação de peças de fábrica montando e tal. E aí lá dentro tinha um amigo que trabalhava dentro dessa empresa que se formou em ciência da computação comigo. E aí tudo quanto é tipo de vídeo, projetos que tinha lá dentro, ele falava: procura o Edgar que ele vai fazer para você. E esse cara ficou lá por 3 anos, e aí a gente ficou fazendo vários trabalhos lá. Já é um cara viajado, quer dizer, um cara que já tinha 9 passaportes completos e tal, é bem bizarro. O cara tinha morado nos Estados Unidos, já tinha viajado para a China, Noruega, para tudo quanto é lugar no mundo que você imagina. O cara já tinha passado, né, com 9 passaportes completos já, então o cara tinha bastante vivência já. E esse cara, a gente ficou muito amigo, porque tudo que ele me pedia com relação aos projetos eu fazia, né? Ele estava tomando conta da produção de um porto aqui, já está em fase final agora de construção, né? Então, e na época eu fiquei fazendo o projeto para ele mostrar pro dono da empresa, para ele mostrar pros órgãos, né, competentes que liberam o projeto, para ele tentar correr atrás de investidores. Então ele foi na Noruega e tudo mais. E aí depois disso criou-se esse vínculo. Ele gostou do meu trabalho, o meu trabalho eu fazia na demanda dele, cobrava um valor bom para ambos, então o meu valor era legal para ele, legal para mim, eu conseguia fazer tudo. E aí depois que ele saiu de lá, ele me trouxe vários outros. Ele me ligava às vezes de lá da China falando: Edgar, vou estar aí no Espírito Santo tal dia e eu preciso falar com você sobre um projeto. E ele vinha aqui na minha casa e a gente fazia. Cara, é normal, tá? Ele é um cliente tranquilaço, normalzão, então o cara vem na minha casa, tá aqui, eu tô aqui na minha casa, né, no quarto da minha filha, como vocês estão vendo, e ele vinha tranquilamente, o cara entrava normal, e a gente fazia os projetos juntos. Isso não causou quebra alguma não criou uma barreira, tipo, você não tem um escritório, como assim, né? Não criou nada disso. Por quê?
Porque o trabalho para ele era muito mais importante do que o visual, do que onde ele me encontrava, do que o local, entendeu? E depois disso ele me indicou para outras empresas. Esse amigo meu que trabalhava nessa metalmecânica saiu, montou, comprou uma empresa de metalmecânica também. E também me contrata ainda, né, para fazer trabalho para eles. E outra coisa sobre mais network é o seguinte, e outro foi, né, um outro caso. Eu entrei num curso de animação em 2013 e por fim nesse curso eu não consegui ficar na época, estava bem ruim de trabalho e tal, e a verba encurtou, eu tive que sair do curso. Porém, eu fiz amigos, né? Eu fiz alguns amigos que se perpetuaram e até hoje a gente é amigo daquela época. E um desses amigos, né, que hoje é parceiro em alguns projetos que eu tenho, pai dele, ele e o tio montaram uma render farm. E aí, olha que bacana, teve um cliente, que o cliente chegou lá para fazer um render com eles, e o render não ia dar tempo de fazer, e ele falou, ó, só tem um cara que pode resolver o seu problema, se ele não resolver, ninguém mais vai conseguir resolver. E ele veio com esse cliente tinha uma demanda de fazer uma maquete de 6.000 frames, e precisava de tudo pronto em 4 dias, e o render o cara tinha feito no Arnold usando o Maya, tava demorando meia hora por frame, né? Então assim, tava impossível de entregar em 4 dias. E aí, o que eu fiz? Simplesmente eu resolvi o problema desse cliente, eu entreguei a maquete em 4 dias, toda renderizada, toda animada, tudo, simplesmente tudo, né? E aí o que aconteceu depois disso? Depois disso ele virou cliente. Por quê? Porque eu consegui resolver o problema daquele cliente. Ah, Edgar, você fez tudo sozinho? Não! Eu sabia que não ia dar conta sozinho. Chamei um cara para trabalhar comigo, para fazer a parte de aplicação de material e tudo mais, que a gente converteu do Maya para o Blender. O cara aplicou material, eu fiz as correções, fiz tudo e deu certo, né? Então, tem outros casos também de ex-alunos meus. O cara era aluno e aí um belo dia ele falou, poxa, Edgar, tem uma empresa aqui que eu trabalho que eles estão precisando de 3D, mas a gente não vai dar conta. Quer pegar? Vamos lá. Fui lá, entrei, peguei o projeto, entregamos o projeto no prazo. E aí o que aconteceu? Toda vez que tem projeto nessa empresa, esse meu amigo me chama, os caras mandam chamar porque sabe que resolve. Então, essa parte do networking, ela não tem uma regrinha para você falar assim, você tem que fazer isso, isso, isso. Quem falar que tem é mentira. Porque é muito de relações interpessoais. Então você tem que ter muito em sua mente o quê? É que se alguma pessoa chegar com um problema para você, você tem que dar cabo dessa solução, você tem que resolver esse problema para essa pessoa. Porque se essa pessoa chegar com um problema e você não solucionar o problema para ela vai falar, por que eu vou procurar de novo essa pessoa se ela não vai solucionar o meu problema? É muito simples, tá? É bem simples e objetivo, é isso. As pessoas hoje em dia, elas têm sérios problemas de resolver problemas. Elas mais criam do que resolvem. E aí, quando tem uma pessoa que soluciona o problema, essa pessoa vai ser indispensável, né? Sempre eu vou querer chamar essa pessoa porque ela vai resolver o meu problema, seja ele de qual grau e qual intensidade for. Então, o networking, eu vejo que ele é muito mais importante, o networking, aquele networking de você ser o ponto de referência para a resolução de diversos problemas, né? Se você não faz, você sabe quem faz, e aí você inclui essa pessoa no processo e essa pessoa te ajuda. Tem coisas bem interessantes assim. O que acontece? Antes eu trabalhava basicamente só, né? Eu fazia tudo sozinho.
falava, ah, não, eu me resolvo, vou fazer sozinho o projeto. Só que chegou um momento em que eu falei, cara, massa, legal, posso ganhar dinheiro, mas qual é o problema disso? O problema disso é que primeiro eu me fecho na minha bolha. Então assim, se só eu faço, outras pessoas, por que elas vão trazer projetos para mim fazer? O segundo ponto, o seu trabalho vai se manter sempre no mesmo nível. Você não consegue evoluir, porque quando você pega um projeto muito grande para fazer e faz sozinho, você fica limitado a só produzir aquele projeto. Você não pode estudar, você não pode parar para fazer outras coisas, né? Então você fica limitado apenas a fazer os projetos que lhe aparecem. A partir do ponto em que eu comecei a ver os projetos vinham, falava, ah, cara, sabe de uma coisa? Modelagem eu vou passar. Começava a passar modelagem, começava a chamar outras pessoas. O que aconteceu? Essas outras pessoas que eu passava projetos, que eu passo, elas passaram a me procurar. Elas falavam, poxa, Edgar, tá pintando o orçamento aqui, mas eu só modelo, ou só texturizo, ou seja lá o que for, e eu preciso de alguém para animar e para fazer o render. Topa? Beleza, vamos lá. E aí começou a vários projetos entrarem dessa forma, né? Então aí a gente começou a pegar projetos para Comgás, Bradesco, tudo por intermédio de outras pessoas, por indicação dessas pessoas que eu comecei a passar projetos. Elas começaram a trazer e a gente começou a fazer, entre aspas, uma equipe. E aí é que vem a resolução dos problemas, né? Então, quando o cliente hoje chega para mim falando que tem um problema para ser resolvido, hoje eu tenho pessoas na minha equipe. Quando eu digo equipe, né, são pessoas que trabalham comigo, não para mim. É diferente isso. Trabalhar para mim é se eu tenho uma empresa e essas pessoas trabalham dentro da minha empresa, para mim, tem que se responder a coisas para mim, e não é assim, né? Trabalham comigo, quer dizer, são parceiras, são, entre aspas, sócios em cada projeto, tá? Isso vai ser um tema que eu vou explicar num vídeo posterior, tá? Porque vai ser melhor para vocês entenderem. Então o que acontece? Eles passaram a ser parceiros. E os parceiros, eles passaram a trocar trabalhos. Então eu levo serviço para um, o outro me traz e assim a gente vai trocando. Pô, não quero fazer esse projeto porque para mim tá difícil, eu tô com outros projetos aqui. Eu nunca digo não em projeto, né? Eu pego o projeto e aí eu passo para outra pessoa fazer, explicando, é óbvio, como é o projeto, e aí eu acabo, entre aspas, fazendo a supervisão do projeto. Essa parte do networking, ela não tem muito mistério, pessoal. O que vocês têm que entender é que, por mais que vocês queiram, tudo no mercado de audiovisual, cara, quase todo mundo se conhece, velho. Então é muita indicação. Se você falar, eu não gosto de fulano, de ciclano, beltrano, cara, me desculpa, se você não gosta, por algum motivo fútil ou idiota, a não ser que o cara realmente foi pilantra com você, foi, né, não te pagou, fez algo, uma hora a dele cai, né? E a casa dele cai e ele morre sozinho, né? Mas esse não foi o caso, cara. Tipo, simplesmente por alguma besteira que rolou e tal, algum mal entendido, não compensa, porque o mercado é pequeno, todo mundo se indica, todo mundo troca ideia, né? Outra coisa assim que é bem importante nessa parte do networking cara, se você ainda está no mercado, está querendo se inserir, óbvio que você não deve aceitar qualquer valores. Essa parte de valores a gente vai falar mais na frente, mas você tem que calcular muito bem as suas ações dentro do que está acontecendo, do trabalho e tudo mais, para que você não feche portas e para que você se perpetue aí trocando informação e tal.
que que acontece? Eu vou falar com relação a isso. Foi uma experiência que eu tive, que eu fiquei fixo na Romeu e Julieta por um tempo, né? Eles me ofereceram um salário mensal para mim trabalhar lá com eles durante 6 meses. O salário, vou ser muito sincero, como freelancer, eu tirava bem mais, mas eu vi a oportunidade de ali criar uma relação, aprender um pouco mais do processo dentro do estúdio, que eu nunca trabalhei nem sequer remoto dentro do estúdio. Então eu sempre fui freelancer durante esses 12 anos. Seja ele, quando eu digo freelancer durante 12 anos, assim, trabalhando em casa mesmo como freelancer foram 6, e 6 eu tinha um estúdio, uma sala que eu ia para lá, mas eu era freelancer. Então nesse período todo eu tive essa experiência de entrar na Romeu e Julieta, ficar 6 meses com eles, recebendo muito abaixo do que... Muito não, né? Recebendo bem abaixo do que eu recebia. Porém, o que que acontece? Quando apareceu isso de eu entrar, eu vi uma oportunidade não só de criar mais relações, mas também de evoluir. E eu estava na época fazendo um curso de animação, que todo mês tinha que desembolsar R$800, então eu falei, cara, se eu ficar, eu consigo pagar. E aí eu entrei. Por fim, cara, o que que acontece? Eu estando lá dentro, criei uma relação muito bacana com o dono, né, com o Jean e outras pessoas. E por fim, hoje, o Jean ele está, né, gerindo essa parte de criação do Rock in Rio. Consequentemente, o que que acontece? O cara me chama para trabalhar com ele assim que tem demandas lá dentro. Então, olha como é que as coisas giram. Se eu tivesse ficado exclusivamente focado no dinheiro ali, né, eu não tinha entrado. Muito sincero, pelo valor, eu não tinha entrado. Mas, como eu não me foquei apenas no dinheiro, eu deixei bem claro para ele que aquele valor ali estava muito abaixo, né, do que eu estava ganhando como freela. Mas... e aí, óbvio, ele entendeu e ele também me explicou, óbvio, o ponto de vista dele. E isso ficando bem claro, a gente seguiu o processo, comecei a trabalhar, fiquei trabalhando com eles por um tempo, foi muito bacana, né? E hoje, resumo, hoje para projetos que tem, ele vem e me procura, porque ele sabe que no período que eu estava lá, eu estava justamente para resolver problemas. Coisas que, passavam vários e vários profissionais, não conseguiam resolver problemas simples até que ele tinha lá. E eu conseguia, né? Eu conseguia trazer a solução para eles. E aí com isso, você consegue criar a relação, aí você vai trabalhar para um outro estúdio, o outro estúdio já pergunta para esse cara. E esse cara já te responde, poxa, não, o cara é bacana... E o negócio vai circulando. Então uma coisa que vocês têm que ter em mente muito claro nem sempre apenas você vai trabalhar pelo dinheiro, né? Essa parte financeira vai ser um outro vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então o que vocês têm que focar é na experiência, na criação da relação. Se você, por exemplo, a sua diária é R$1.000, R$400, R$1.000, você tem que deixar isso bem claro. Quando você está entrando numa produção, eu, sei lá, tô ganhando 10 mil por mês, o cara te ofereceu 4. Hoje atualmente eu ganho 10 mil, 4 é pouco, muito abaixo do que eu pretendo, né, do que eu costumo ganhar como freelance. E se realmente você quiser entrar naquele estúdio e fazer a coisa acontecer, você deixa bem claro isso e entra aceitando as condições que eles te passaram. Mas aí você vai ter que ser autêntico. Você vai ter que autêntico no sentido de, cara, você aceitou, não tem o que reclamar, né? Você entrou no projeto, cara, vai até o fim sem reclamar. Isso vai te fortalecer o seu networking com aquela empresa, com aquela pessoa em que você entrou no projeto, entendeu? Sem remorso, sem, aceitei 4 mil, 2 mil reais, aceitei R$1.000, né? Não,
Senão, você tem que entrar com o coração aberto para isso, porque você entrando dessa forma, consequentemente, as coisas começam a desenrolar para você, tá? Volto a repetir, gente, não achem que, vou fazer tal curso, eu já sei. Cara, às vezes você fazendo um treinamento, lá você conhece uma pessoa, você cria amizade com essa pessoa e começa a desenrolar vários projetos juntos e aí começa a surgir trabalhos e assim vai. Então vocês não podem também ficar no mundinho de vocês, no universo de vocês ali achando que, eu sou autossuficiente, eu sei fazer tudo e não é assim que funciona, tá? Então essa questão do networking, martele isso na cabeça de vocês, que o network ele não tem uma via única, eu vou fazer isso e vai dar certo pra caralho, vou ganhar muito dinheiro e vou fazer muito network. Não. São N fatores, N situações, N relações que vocês têm que fazer que, cara, às vezes você vai fazer um contato com uma pessoa que não tem nada a ver, mas aquele cara vai acabar te chamando, sei lá, porque gostou de você, gostou de trocar ideia contigo e tal, e vai aparecer, né? Uma outra coisa também, né, com relação ao networking e aí eu vou ter um vídeo falando especificamente sobre isso, né? Sobre essa parte de como montar equipe, gerir equipe de parceiros. Não insista muito com uma pessoa que ela não quer, né? Mas como é que eu sei que essa pessoa não quer? Cara, se você fechou um trabalho e tipo, ela não entregou ou ela fez corpo mole e tal, não insiste muito, né? Já descarta e passa para a próxima, porque aí você vai se estressar menos e você vai sofrer menos, né? Mas isso fica para um próximo vídeo, tá? Cara, beleza, eu espero que tenha ficado claro assim para vocês com relação a essa parte do networking quando você trabalha remoto, ou seja ela remoto ou em loco, né? Mais sendo como freelancer. O networking ele é muito importante. Eu falo assim, primeiro evento que eu vou, esse da Unhide, muita gente lá que eu converso, que a gente troca ideia, eu nunca tinha visto na vida. Igual eu falo, 12 anos como freelancer remoto, eu nunca não, né? A gente não pode falar nunca fiquei sem trabalho, já fiquei várias vezes sem trabalho. Mas a tendência é você sempre estar ampliando esse seu network. Uma coisa, cara, é muito importante e que as pessoas têm muito medo manda e-mail, não tenha medo. A gente até brinca com o pessoal, a gente fala que o não a gente já tem e agora a gente vai correr atrás da humilhação, né? Basicamente é óbvio que é uma brincadeira, mas o fato o não você já tem. Se você não mandar um e-mail para aquele estúdio que você acha que, eles não vão me chamar, não adianta. Mas como é que você sabe que eles não vão te chamar, né? Você nunca experimentou mandar um e-mail? Eu já mandei uma vez, meu portfólio estava bem ruim. E agora? Você considera o seu portfólio ruim agora, como da primeira vez que você mandou, né? Você já evoluiu? Você já tem trabalhos que evoluam, que mostrem a sua evolução? Cara, se você já tem, manda. Porque assim, se eles conseguirem ver uma progressão no seu trabalho, uma hora eles vão te dar oportunidade. Por quê? Porque eles vão falar, putz, o cara não dá pra ver que o cara evoluiu, dá pra ver que o cara, né, estuda, o cara é persistente, o cara vai atrás. Então, não fiquem com medo, cara. Pega, faz uma lista. Eu já fiz uma lista com 200 e-mails e saía sapecando. Funcionou? Não. Alguém te chamou? Não. Ainda, né? Porque eu não desisto, eu não paro no primeiro. Óbvio que para alguns que eu mando eu sei que é quase impossível. Tipo, DreamWorks, né? Sei lá, Café FX, a Rio FX, ou não sei o que. Por quê? Eu mando com esperança? Não, eu mando porque está na minha lista. Eu tenho uma lista grande e mando. Óbvio.
Manda de forma correta, né? Sem spam, porque aí não vai adiantar muito. E aí, óbvio que em alguns estúdios agora você já foca e já manda focado no que você quer, por exemplo, modelagem, né, textura, e vai sempre alimentando suas redes sociais, colocando novos trabalhos, vai sempre mantendo estudos, que é muito importante para as pessoas te verem, né, olharem o seu trabalho. E, cara, e vai mandando e-mail. Pô, tem aquele estúdio bacana que você gosta, cara, foca nele, foca em produzir arte. Porque assim, é muito engraçado também, fala, pô, mas meu trabalho não é bom. Cara, depende. De repente o estúdio tá ali naquele momento procurando algum material que você fez, algum estilo que você fez. E o cara vai olhar e vai falar, porra, gostei desse personagem, dessa modelagem, desse estilo que o cara trabalhou aqui. Vou chamar ele, tem um projeto aqui que a gente está precisando de alguém que trabalhe com esse estilo. E aí você é chamado. Né? Então assim, não fiquem com medo, mandem mesmo e-mails, mesmo se a empresa não estiver precisando, em alguns casos, é óbvio, né? Manda, porque aconteceu uma coisa bem interessante comigo para a gente encerrar esse papo de networking. Tinha uma empresa nos Estados Unidos e aí surgiu uma vaga lá. E aí eu mandei para animador, eu acho. Eles entraram em contato, pediram um teste. Eu acabei nem fazendo o teste porque uma menina que já tinha trabalhado com eles lá foi chamada. Beleza. Um ano depois, eu recebo um e-mail para um trabalho e sua empresa era dos Estados Unidos. Recebi um e-mail para trabalho, mas pô, diga, brasileiro, tô precisando de alguém para um freelancer para fazer um trabalho comigo e tal, tem um projeto assim assado. E eu tô precisando de alguém para me ajudar na parte do look dev, de renda e talvez animação. E eu fui indicado por uma empresa tal, que foi essa empresa que eu fiz o teste e tal. Eu falei, caramba, mas como, né? E aí eu fui conhecer o cara pessoalmente em São Paulo, o cara mora em São Paulo, troquei ideia com ele, ele falou, não, cara, sabe o que aconteceu? A gente mandou uma vaga, eu tava trabalhando nessa produtora nos Estados Unidos e apareceu uma vaga para um projeto. E aí você chegou o seu e-mail lá e os caras montam banco de talentos, né, para deixar lá caso precise de freelancer. Os caras entram em contato. E aí acabou o projeto que eu tava. E aí eles não te chamaram porque chamaram uma outra menina que já estava no projeto anterior e tal, e acabaram reaproveitando ela. E aí eu entrei, eu tava precisando de freelancer, eu entrei em contato com eles e eles me indicaram você. Né? Eu falei que eu precisava de alguém do Brasil e tal, e eles me indicaram você lá que estava no banco de dados dele. E aí por fim eu conversei com o cara e tal, e a gente fechou, a gente está produzindo o projeto dele. Eu não posso falar sobre o que é. Então, às vezes, o seu e-mail tá lá guardadinho com os caras e você nem sabe disso, e a hora que os caras precisam de você ou outra pessoa, ou seja quem for, os caras vão te chamar. Então, tem que perder esse medo, tá? Tem que perder esse receio de nossa, empresa tal, não vou conseguir. Cara, foca no estilo que essa empresa curte e vai parte para cima. Vai fazer, tá? Beleza? Bom, de repente esse vídeo ficou um pouco frustrante pra galera, achou que eu ia dar uma palavra mágica, uma chave, abra-te sésamo e todos os contatos networking iam acontecer, mas não é bem assim. Eu só relatei aqui algumas coisas que aconteceram comigo e que eu garanto que isso pode acontecer com qualquer um, né? Tipo, mandou um e-mail para uma pessoa e uma outra pessoa pede o contato e eles te indicam, ou né, um cliente de uma área que não é, por exemplo, personagem, vem e te procura. Cara,
tem N situações. Eu tenho amigos de futebol aqui que já estão me pedindo mascotes para a empresa que ele tem de transporte escolar. E aí eu já tenho uma indicação já para fazer para um amigo fazer o mascote pro cara. Então tá vendo? Às vezes o networking ele não tem nada a ver com a sua área específica, ele não tem nada a ver com o 3D. Ele tem muito mais a ver com a relação que você cria com as pessoas, a confiança que você dá, né, que você traz para essas pessoas. E essas pessoas, consequentemente, elas vão te procurar e, cara, e vai surgir alguma coisa dali. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa muito grande, mas sempre vai surgir alguma coisa, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam curtindo essa série de vídeos, né? Esses vídeos realmente ele está sendo feito bem sem roteiro, sem nada, no improviso, é justamente para mostrar a espontaneidade para vocês. Pô, vai ter vídeo aqui que eu vou estar falando, minha filha vai estar aqui atrás e tal. Tipo, surgiu o tema, puf, eu vou começar a gravar e pronto, né? Então não tem muito, não vai ser muito uma coisa, nossa, falando disso, não. Vai ser bem no improviso mesmo, né? E aí, óbvio, vou pedir sempre para vocês compartilhem o vídeo com o pessoal que vocês, né, acham interessante aí da nossa área audiovisual. Compartilhem com o pessoal, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, porque a ideia desse nosso projeto, ele é, tipo, tá sempre crescendo essa parte dos freelas com as dúvidas de vocês, que é uma coisa muito importante. Então, deixe os comentários embaixo. Poxa, Edgar, você falou muito sobre network, mas isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar no comentário, porque aí eu vou criando novos conteúdos sobre esse projeto chamado Vida de Freelancer. Beleza, pessoal? Então é isso e até o próximo vídeo.